Rapaziada, o Fernando do Insta Verde tem razão. Primeiramente, respeito demais o Fernando. Óbvio, ele me conhece, mas é um dos poucos que são aí identificados, influência de algum time, que eu realmente respeito a visão de futebol. Ele teve esse corte aqui dele que viralizou no Twitter, viralizou principalmente na bolha ali da Flá TT. Então, eu queria rever com vocês esse corte, já vi esse corte, já vou deixar claro, já vi esse corte, quero rever com vocês. Cara, é a análise de uma pessoa bem intencionada, que ainda tá magoado. Dá pra você ver que existe uma mágoa na fala do Fernando. Ele tá magoado pelo final de ano do Palmeiras. Isso não quer dizer que ele tá sendo clubista. Agora, tem algumas coisas que ele fala que simplesmente não é possível e simplesmente não condiz com a realidade. Gente, o que adianta disso? Vou até pedir perdão pro Fernando. Não sejam alienados, cara. Não, aliás, não sejam alienados e não tentem. Esse é um problema do brasileiro e do Brasil. Medir a régua conforme a dele. Gente, o Flamengo fez um jogo muito bom, mas o Flamengo não foi o melhor em campo. O Flamengo teve que se sacar. Gente, ó, o Flamengo veio com Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata. Por que vocês acham? Pra marcar, pra se defender. Eu falei na minha análise, pra bater de frente taticamente. Mas o Flamengo não foi o melhor em campo. No jogo e tudo mais. E contra um PSG que jogou no máximo, isso é bom deixar claro, jogou no máximo, mas não tá no nível supremo campeão da Champions League. Um Desiré Doué que tá mal, o Bola de Ouro que não tá 100%. Mas o PSG jogou bem. Mas o PSG foi melhor. Se você analisar o jogo, se tivesse que coroar um merecedor e um vencedor no tempo normal, seria o PSG. Mas o Flamengo disputou, lutou contra uma diferença financeira abismal. Mas o PSG ainda é diferente. O futebol europeu ainda tá inalcançável pra gente. Mas não quer dizer que num jogo, num plano de jogo tático, você não consegue relativamente igualar as coisas. E outra coisa, eu não entendo esse tesão que o brasileiro tem de querer forçar o europeu a se importar com o Mundial. Eles não se importam. Obviamente, quando vai jogar lá, os caras querem ganhar, ninguém quer perder. Ninguém entra pra perder. Mas não é, né? Cara, se o PSG tivesse perdido pro Flamengo, rapaziada, se os caras ganham a Champions League e ganha tudo dentro da França, ganhar a Ligue 1 é mais importante que esse Mundial pra eles, cara. Ganhar a Ligue 1, que pro brasileiro é uma bosta. Pro Zezinho brasileiro. Mas pra ele ganhar a Ligue 1 é melhor do que esse Mundial. Experimenta o PSG não ganhar a Ligue 1 pra você ver a repercussão lá na França. Meu amigo, experimenta o PSG perder a Ligue 1. Se tivesse perdido Intercontinental, pô, beleza e tal, mas vida que segue. Não teria uma revolução no PSG, não ia gastar 200 milhões de euros em janeiro. Não, agora experimenta perder a Ligue 1 pra tu ver. A cirurgia. Opa. Experimenta perder lá. Enfim, rapaziada, vamos lá. Vamos ver aqui o corte do Fernando. Vamos lá. Papel melhor que o Palmeiras. O Flamengo fez um papel melhor contra o Liverpool. Tem muito palmeirense que não gosta de falar isso, mas é a verdade. E fez um papel melhor hoje do que o que a gente fez com o Porto e o que a gente fez lá atrás com o Chelsea. Aliás, esse jogo do Palmeiras contra o Porto, esse sim é uma vergonha. Porque quando o pessoal falava que era o pior Porto de todos os tempos, era verdade, tá? Era verdade, era um Porto horroroso. Olha a janela que o Porto fez. Vai lá, vê lá no Transfer Market o tanto de cara que eles mandaram embora e contrataram. Vê lá, vai lá. Era o pior Porto, o Palmeiras jogou nada. A gente fez com o Chelsea de novo. Então as aparições do Palmeiras não são comparáveis. Contra o Chelsea, eu não acho que o Palmeiras fez esse jogo horroroso, que o pessoal pinta também, não. Entendeu? Não acho, não. A gente viu aí do Flamengo e eu acho que tá muito no processo. Poderia ter sido mais corajoso? Poderia, mas não foi esse jogo horroroso, não. De contratação e muito no processo de quem eles escolhem pra servir o time, né? Quando você vê o banco que entrou hoje do Flamengo, a gente precisa questionar, não é aquele banco lá do Navarro, do Atuesta, do Jailson. A gente precisa refletir o banco que muitas vezes a gente utilizou esse ano. O banco do Palmeiras, sim, deixa a desejar. Para 700 milhões investidos, deixa muito a desejar. E o Flamengo alterna peças ofensivas e por isso que o time tem uma cara mais ofensiva. Vocês acham que o Palmeiras teria trocado Mano, pra você ver, ó, a impressão do torcedor de fora. Justamente eu achei que o Flamengo atacou pouco. Ele fala de peças ofensivas. O Flamengo atacou pouco, agrediu pouco o PSG.
quantidade de passes que o Flamengo trocou, teria dominado e teria feito retenção. Mas, ó. Esse tipo de análise que me pega muito. Vamos lá. Novamente, Fernando, se o Fernando ver esse vídeo, maior respeito, cara, mas cuidado, velho. Gente, o que eu tô falando aqui, ó. Para mais ofensiva. Vocês acham que o Palmeiras teria trocado a quantidade de passes que o Flamengo trocou, teria dominado e teria feito retenção de posse no ataque? Ó, será que o Palmeiras teria? O Abel Ferreira não pratica esse futebol. Outra coisa, o Flamengo tem Jorginho, Pulgar, Saul, De La Cruz. O De La Cruz ele dá um misto muito bom, mas Saul, Jorginho e Pulgar são passadores. Você coloca Arrascaeta, Carrascal que é mais técnico. Laterais, passadores, Alexandro. Os dois zagueiros, ótimos com a bola no pé. É uma construção de elenco. Porque o Flamengo retém mais a posse de bola. Porque tem passadores, jogadores que tecnicamente retêm mais a posse de bola. Agora, quantas e quantas jogadas o Flamengo agrediu o PSG? Sem ser contra-ataque. Tinha posse. Mas quantas jogadas o Flamengo agrediu o PSG? O lance lá do pênalti foi um contra-ataque. Que o Bruno Henrique puxou pela esquerda. Quantas vezes o Flamengo pegou a posse de bola, saiu articulando, ponta e o Arrascaeta acionou o 9, pé. Quantas? Raríssimas. 120 minutos. Tem que ter cuidado consertando agora. Você, ó, por exemplo, Emiliano Martinez, que vocês odeiam. O Emiliano Martinez é um cara que poderia ser banco no Flamengo. Por quê? Porque ele é um passador. Porque o Alan, a torcida do Flamengo, com razão, não quer mais o Alan. Mas o Alan foi útil no ano, por quê? Porque o Alan é o quê? O que é que o São Paulo gostava no Alan? A distribuição, passe. Porque o Alcaraz não deu certo. O Alcaraz serviria pro Palmeiras. E tá lá na Premier League. É banco lá, entra, joga bem, faz gol. Entendeu? Claro que fica a zoeira pra hoje. Falarmos, brincarmos, zoar. Só que ao mesmo tempo refletir também. Refletir. E esse sim, pra mim o Flamengo sim. Foi um segundo colocado que é possível se tirar alguma coisa. Claro. E o Palmeiras, pra mim, a segunda colocação de Campeonato Brasileiro e de Libertadores contra esse próprio Flamengo, não dá pra se tirar nada. Outra coisa também é como o futebol europeu marcou o Arrascaeta. Tudo bem, ele foi lá, cavou o pênalti, teve o pênalti, ao mesmo tempo ele sabe cavar. Aí, ó, vamos lá, rapaziada, ó. Calma, vamos lá. Ele sente o toque, ele é malandro, ele cai. Ele lembra muito aquele jogador dos anos 90, início dos anos 2000. Mas foi pênalti. O Marquinhos acertou ele e ele foi lá e valorizou e caiu. Mas você viu como ele foi marcado hoje? Mano, aí os caras. Vocês estão me tirando, né? Rapaziada, ó. Pacho e Marquinhos. Marquinhos errou outra coisa. Se você é o Marquinhos na seleção, não serve mais porque fez um pênalti no Arrascaeta. Você é burro. Você é burro, você é retardado e você não sabe nada de bola. O Marquinhos não tá jogando 100% essa temporada faz tempo. Outra coisa, a idade chega, né? A idade chega. Outra coisa, Marquinhos e Pacho. Cara, não é a atual dupla de zaga, agora campeão mundial, mas vice lá no Super Mundial? Não é a dupla de zaga que ganhou tudo? Que ganhou a Champions League? Pelo amor de Deus, gente. O Arrascaeta não tava sendo marcado pelo Zezinho da esquina, um cara que vende trufa no sinal, não. Vocês estão de sacanagem comigo. Vitinha, muito subestimado defensivamente. O João Neves marca muito. Nuno Mendes marca muito. Por que o Nuno Mendes é o melhor lateral direito, esquerdo do mundo? Só porque ele ataca muito bem? Ataca muito bem, o Theo Hernandes ataca também, ué. Você coloca o Theo Hernandes entre os melhores do mundo na categoria do Nuno Mendes? Não. O próprio Theo Hernandes falou isso. Então, rapaziada, como o Arrascaeta foi marcado pra Europa. Irmão, contra o Chelsea. Cara, pô, existem níveis, né? Não tô falando que é pra... Mano, agora usar isso... Cara, você usar a marcação homem a homem do PSG pra comparar com o Palmeiras, aí não, Fernando. Aí você tá falando de outro patamar, velho. Olha isso aí, ó. É, mas é difícil, né? Quando você tem um sistema defensivo com o Murilo embaixo, que tem que sair do Palmeiras, na minha opinião, com o Bruno Fux, que é um zagueiro de boa saída de jogo, mas que preocupa quando se diz a respeito àquele zagueiro que o Palmeiras tá precisando. Mikael, a gente não comenta, o Benedetti é um moleque. Ou seja, será que os dirigentes do Palmeiras hoje sequer perderam um tempinho pra assistir o jogo? Você não pode espelhar o Palmeiras no PSG, velho. Você não tem zagueiro desse nível, cara. Gente, são zagueiros elite da elite, gente. O Pacho é elite. Vocês viram o Pacho, gente? Quem me acompanha lá no canal Futebol Internacional, eu cravei o Pacho, ó, o Luiz Campos acerta. Eu perdi esse vídeo porque foi deletado do canal na época.
Mas quem me acompanha há mais tempo sabe o que eu tô falando. Eu falo que o Pacho é elite há muito tempo, cara. Marquinhos, só nesse país de bosta, que o Marquinhos não é um jogador valorizado, o Marquinhos é um ídolo. Marquinhos sempre foi um dos melhores zagueiros da Europa nos últimos 7, 8, 9 anos. Sempre foi. Então, não dá pra comparar, é outra categoria de jogador. Por exemplo, tava até o atleticismo do Pacho, como ele come campo, é muito diferente, velho. É zagueiro nível altíssimo. E você não enfrenta esse tipo de zagueiro constantemente. Será que a arrogância do Abel Ferreira torna-o capaz de ver o jogo pra fazer as devidas comparações que merece? Aí, ó, comparação, mano. Você quer comparar PSG e Palmeiras? Não, são estilos de jogo totalmente diferentes. É isso que me incomoda nesse corte. Ou vai esperar o Flamengo bater penta e quem sabe ganhar o mundo, porque pode ter um acidente uma hora ou outra numa Champions League e vai ganhar aquele que estiver mais preparado. E quando eu falo de acidente, é um time que não era necessariamente pra ser campeão e depois vende todo mundo. E aí chega no confronto pra jogar. Eu acho isso difícil de acontecer, sendo bem sincero, mas beleza. Pode acontecer, pode, mas atualmente bem difícil. Tal do Mundial de Clubes, todo desmontado, que não foi o caso do PSG. Você tem muito time elite hoje na Europa, Real Madrid, City, Arsenal, Bayern, PSG, Liverpool, Inter. A Inter, você tem muito time elite hoje, velho, pra esses acidentes acontecerem, entendeu? Teve as ausências, mas que tem muito jogador de presente e futuro nessa equipe. E aí, pra finalizar, os mundiais esse ano, tanto o Mundial do meio de ano como esse, ele mostrou na cara de todo mundo que sim, o europeu quer vencer esse confronto, tá? Não, lá vai. Aí lá vai o... Olha o Rico Perrone aqui, ó. Presta atenção, o Rico Perrone aqui, ó. O cara tava lá na França. É isso que eu não gosto do brasileiro. Porque eu não entendo o brasileiro, ele quer... No microfone. Eu fico exaltado quando eu vejo essas... Fernando, com todo o respeito do mundo, essas faltas de inteligência. Entendeu? Eu não entendo porque o brasileiro, ele quer tanto forçar que o europeu se importa. Eu não entendo. Que senso de validade é esse que vocês precisam, cara? Eles não se importam. Olha o Rico Perrone falando, ó. Olha. Cara, essa é uma conversa que nem todo mundo quer ter. Aí, se o Flamengo tivesse ganhado, eu não falaria isso aqui. Por quê? Porque eu falar que você tá tentando desqualificar o Flamengo. Mas como não ganhou, eu vou ficar à vontade pra dizer. Eu falava isso, eu falei antes. Eu gravei um vídeo lá no BC Fla falando, eles não se importam. Foi a primeira vez que eu vi uma final de Mundial na Europa. Eu já vi em Miami, já vi no Brasil, já vi em outros lugares, mas na Europa eu nunca estive na hora da final do Mundial. Foi a primeira vez. Infelizmente, não é mentira e não é um exagero afirmar que não existe o jogo do Mundial de Clubes pra Europa. Não existe, exatamente, não existe. Não existe. Não é nenhum exagero. Eu abri a capa de hoje, 3 sites franceses de esporte. A primeira manchete era o Dembélé, a segunda manchete era um jogo de tênis, a terceira manchete Jogo de tênis. é Paris Saint-Germain joga torneio no Continental contra o time brasileiro. Tipo isso. Não tem, não adianta, a torcida do Paris Saint-Germain não está mobilizada, a imprensa francesa e europeia não está falando, não é um jogo que está dando aqui uma, não é isso. Pra eles... Cara, o jogo contra o Metz repercutiu, deu muito mais assunto pra imprensa francesa do que o Flamengo, mano. O jogo contra o Metz, velho. Os caras falando da base, se o PSG vai contratar em janeiro, e Ligue 1, e o Lens, e pipipi. O Flamengo levantou lá o Dembélé e tal, ganhou nos pênaltis, pô, bacana. E na próxima rodada do francês? E a Champions League? Vai contratar em janeiro? Ó, tá tendo, pra você ver, ó, tá tendo confusão. O Dembélé quer ser titular, o pessoal do Luiz Henrique quer... Mano, os caras não ligam. Eu não entendo como o brasileiro quer... É quase, cara, sem sacanagem, é quase se você falasse assim pro time brasileiro, ó, acabou o ano, você ganhou aí a Libertadores da América. Se você não ganhar do Orlando City, você não é o campeão das Américas. Aí fala, vamos lá nos Estados Unidos jogar um jogo contra o Orlando City. Cara, ninguém no Brasil se importa em ganhar do Orlando City, porque a gente sabe que o Orlando City é melhor que a gente. Então é tipo assim, uma relação meio... Eles não se importam. Diferente de não querer ganhar. São coisas completamente diferentes. Exatamente. Entrou lá no campo, chegou lá, quer ganhar, né? Então nem pra sacanagem. Agora, se falar que os caras... Puta que pariu, eles sonharam com o Mundial, eles foram pra lá com sangue nos olhos, jogaram tudo que eles podem, não. Igual o brasileiro vai, é um sonho. Ah, meu Deus do céu, vai mudar minha vida. O brasileiro, ele tem esse negócio com esse Mundial que eu não entendo muito. Os caras não ligam, eles não ligam. Não é isso. Os europeus realmente... infelizmente, isso é até piorando, tá? Porque alguns anos atrás, talvez uma década ou 2 atrás, os europeus ainda iam com aquela coisa de conhecer alguns jogadores brasileiros que jogavam no Brasil, que estavam vindo pra Europa, que tinham voltado e tal. Hoje, cara, eles vão, tipo, cada dia, porque como eles estão ganhando todas, eles não têm mais aquela coisa de, eu vou lá porque é um jogão. Não é um jogão. Às vezes eles podiam, por exemplo, você pega lá o Flamengo, dá 3-0 no Liverpool, tu pega o Grêmio, dá um sacode no Hamburgo. No ano seguinte, é capaz do europeu falar, vai tomar no coração, ganhar desse filho da puta. Agora não, os caras ganham todo ano. Então, tipo assim, virou uma coisa que eles não têm muita, assim, realmente eles não têm essa importância. Eles não dão importância. Negar isso é negar. Agora, quando eles estão lá no campo, eles querem ganhar, tanto que fizeram uma festa do caralho, brigaram, lutaram e tal.
mas de fato eles não saem. Não foi uma festa do caralho, né? Que calma, né? Os caras dão uns pulinhos ali, Ave Maria. Da Europa para lá, não há uma cobertura da mídia aqui europeia falando sobre Não, isso. exatamente, não tem essa cobertura, não tem. Eu falo pra vocês, o jogo contra o Mets repercutiu mais os caras jogando com os reservas. Tudo bem que eu tô em Portugal não, né, obviamente não se fala tanto assim no Paris Saint-Germain, são mais os 3 clubes daqui e um pouquinho no Braga. Agora, mesmo os jornais franceses, os sites franceses, hoje eu entrei e não tinha nem na manchete principal. Eu sei se o jogo não era manchete principal, é porque significa que a França não tem isso como uma prioridade, porque evidentemente o jogo final do Mundial é uma prioridade, porra. Então não, eles não ligam tanto assim não. Eles ligam menos da metade do que a gente liga. Só que a gente também não tem nada a ver com isso. Menos da metade, eu botaria 90% menos. Vocês não querem ligar pau no cu deles, a gente vai lá e joga. Vocês não querem ligar, que percam. Foda-se, o que eu tenho a ver com isso? Ué, não tem nada a ver. Essa é a mentalidade do brasileiro. Porque se você olhar como foi a preleção dos pênaltis do Luiz Henrique, e principalmente ele simboliza com alívio ter vencido, eu acho que diz muito. E não só isso. Virou coach de linguagem corporal. Parabéns ao Botafogo, conseguiu ganhar de um time europeu. Cara, o Botafogo ganhou 1-0, se retrancou. Cara, beleza, parabéns. Mas não conseguiu nada. Caiu pra vocês do Palmeiras, velho. Ah, o time que ganhou do PSG, vocês eliminaram do Abel Ferreira. Parabéns pro Fluminense, que também conseguiu e disputou muito bem com o Borussia contra a Inter. E parabéns ao Flamengo aí, por que não? Né? É duro. Eu não gosto de considerar esses jogos do Super Mundial, porque os caras, em final de temporada, um sol do caralho. Vocês vão ver na Copa do Mundo aí. Dói, mas é a realidade. E que sirva de lição pra esse técnico medroso que a gente tem, que futebol se joga com coragem, tá? Aqui eu concordo. Futebol se joga com coragem. Mas não baseia o PSG pra cobrar seu treinador, não, irmão. Porque ninguém no Brasil vai fazer com o Flamengo o que o PSG fez. Ninguém. No one. Você pode contratar Papa Juiz, você pode gastar mais 1 bilhão, a Leila pode botar 1 bilhão da Crefisa. Você pode contratar um monte de jogador bom. Vocês não vão fazer com o Flamengo o que o PSG fez. Ponto. Por quê? Porque vocês podem gastar, mas você não vai contratar um Pacho, você não vai contratar um Vitinha, você não vai contratar um João Neves, você não vai ter um Nuno Mendes, você não vai ter um Marquinhos, você não vai ter. Ponto. Por isso que ninguém no Brasil vai fazer o que o PSG fez com o Flamengo. Ponto. Se compete dessa forma. E não da forma como a gente vê o Palmeiras competindo. O único jogo que eu falo, esse aqui, Porto. Mas o Porto tá na mesma prateleira que a gente, então não sei sinceramente se conta, ele só tá em outro continente. Mas É horrível aquele Porto. a prateleira é a mesma. A prateleira é basicamente a mesma. Claro, com mais poder de compra, óbvio. Com mais poder de revenda, óbvio. Mas a prateleira é a mesma. Não Da Thumb. dá pra falar que Porto tá numa prateleira tão acima do Palmeiras. Benfica, Sport. Porto hoje, uma prateleira acima, mas num time que era possível. O Palmeiras tinha uma estrela, um jovem. Nem é titular. Hoje, você vê como o Porto melhorar. A estrela jovem que ele fala não é titular hoje 100%. E tinha um centroavante bom. Aí no mais eram jogadores que caberiam aqui no time do Palmeiras. Jogadores do Porto. Era Rodrigo Mora, o Samu. E por aí para. Na realidade é essa. O Alan Varela seria titular em muito time do Brasil, só que ele tava em má fase nessa época aí. Agora, dentro do próprio Mundial de Clubes, como é que o Flamengo jogou pra cima do Chelsea? E, assim, burrice ou não, jogou da mesma forma pra cima do Bayern. E burrice ou não sei. Aí vai. Aí você viu, levou uma lapada do Bayern. Rapaziada, tem muita coisa que tá certa, mas muita coisa ainda é muito vendo pela visão do brasileiro. Tamo junto.